e hoje a gente vai continuar se aprofundando no Interceptor, um dos maiores ícones automotivos da história do cinema. O que a gente destaca nesse carro aqui, né? Aparência de mal, né? Vamos pintar ele de preto. A gente sabe que ele tem um esquema de pintura de preto fosco com preto brilhoso, tá? Que é o tal do Black on Black, que é um dos nomes do carro. Esse esquema de pintura, ele obedece mais ou menos o próprio esquema que tinha no carro original, com exceção de que aqui no final ele sobe aqui, desce, o restante é mais do carro original. Ele também tem um pouco de preto fosco no capô. A gente vê também, é bem interessante nesse carro, um ponto de dado ao carro, né, com essa frente adicionada aqui. A gente vai falar dela especificamente. Ele tem dois spoilers gigantes aqui, né, o do teto e o outro aqui. Olha o pneu que colocaram, olha como ele está bem mais projetado para fora. Você vê aqui, ó, 4 escapes projetados para fora também. O carro ele tem a traseira aqui, acho que até um pouco forçadamente levantada. Claro, né, que vamos dizer assim, a cereja do bolo do visual desse carro é justamente o blower, né, que é o compressor de ar mecânico. E a gente vai falar também, tem uma sessão aqui, uns minutos só para falar dele. Então, analisando de um modo geral, vamos ver se a gente concorda ou discorda do efeito que o diretor quis passar. Teria que ter cara de mal e ter um caráter futurista. O que ele tem de mal nesse carro? Bom, ele tem uma série de elementos que se sobressaem a um carro normal, tá? Que são o escape, os spoilers, né? e o blower, tá? De uma forma muito agressiva, muito desproporcional. Então isso deixa o carro um pouco mais agressivo. A cor preta, lembra vamos dizer, do Darth Vader, por exemplo, né? Ele não é, a armadura dele, a capa dele não é preta por acaso. A gente tem também os pneus aqui, uma série de outros elementos também, tudo pintado de preto, tudo bem grande. Isso são elementos que, vamos dizer assim, não tem tanto a ver com o mal, mas torna um pouco agressivo, torna um pouco, dá muita personalidade. E futurista, o que ele tem de futurista fica mais por conta dessa frente aqui que agregaram, né? Ela tem um chanfro aqui, então se a gente pegar essa imagem aqui, a gente vê que essa frente tem uma quina lá GM, e a gente olha aqui, você não tem muito bem uma quina que os caras tiveram que dar uma bela de uma coxambrada aqui nessa seção. Ela vai ficando cada vez mais uma coisa mais paralela ao capô ao longo do que ela vai subindo para perto dessa linha de divisão. Isso por quê? Porque o carro, né, a frente do carro em si era isso aqui, mas para diferenciar bem dos outros Interceptors, né, eles acabaram colocando isso aqui, né? No filme, esse carro ele é um protótipo, tem 600 cavalos e, como próprio dizem, é o último dos V8s, né? Já não tinha mais muito motor V8 porque estava com escassez de combustível, aquela história toda. E para fazer essa frente, eles estavam procurando alguma coisa que eles pudessem usar para transformar esse carro. Foi então que eles começaram a perceber que tinha uma febre na Austrália nessa época por vans e por essas Monza Fronts, né, que são nada mais do que esses apliques que são colocados no carro com a premissa de que o carro vai ficar mais aerodinâmico. Eles viram um trabalho de um ex-designer da Ford, que era o Peter Arcade-Payne, tá? Ele tinha a própria empresa dele e ele tinha feito um show car, que era uma van meio futurista, tá? Que é exatamente esse carro aqui. Aqui a foto, né, no Auto Show, aqui o carro em si. Então a gente vê, ele tinha alguns claddings, algumas coisas ali bem futuristas, e eles decidiram, eles gostaram dessa frente, chamaram o Peter Arcade-Payne para trabalhar no Interceptor, né? Toda a produção em cima do carro demorou 3 meses, em cima do Interceptor.
Isso aqui são as imagens de como o carro chegou para a produção. Eles conseguiram um XB GT branco que já tinha um blower instalado. As fotos estão com a péssima qualidade, porque são coisas de arquivo da época. É realmente difícil de achar material. Foram 3 meses de adaptação e produção dos kits. Até a gente pode ver aqui, né? Eles usaram uns claddings laterais no carro. Esses claddings vieram, a base original foi desse Holden aqui, que foi modificado para caber no XB GT, assim como também os spoilers que tem no teto e na mala também vieram de um carro, tá, de corrida. Vieram do Kia Monaro de um piloto chamado Bob Jane. Então, esse spoiler que era usado nesse carro, eles botaram lá rebite, um pouco de fibra de vidro e conseguiram integrar na carroceria do Ford Falcon. Além dessas modificações de carroceria, o carro também recebeu o famoso blower. Para quem não sabe o que é blower, blower é um compressor de ar. O motor ele funciona como se fosse uma bomba de ar. Quanto mais ar ele for capaz de admitir e comprimir dentro da câmara de combustão, mais combustível ele leva junto na proporção de mistura. E aí você pergunta, tá, mas o turbo, a turbina, ela não faz a mesma coisa? Sim, a diferença é o tipo de funcionamento. Enquanto que a turbina ela tem um eixo com duas turbinas ali, uma ligada no escape. Então, quando o motor está funcionando, quando você começa a acelerar, ele começa a fazer a turbina girar. E aí, quanto mais ela gira com gás do escape, ela começa a comprimir o ar, captar o ar para admissão, comprimir, jogar para dentro do motor. E o blower não. O blower ele tem 2 rotores paralelos entre si, tá? Geralmente eles são helicoides e eles têm tem as seções desse helicoide positiva e o outro côncava, tá? E isso faz com que o ar se pressurize. Ele pressuriza e é movido. O que faz o blower funcionar é essa polia enorme com a correia que está diretamente ligada no motor, tá? Então, quando você liga o motor, ele já está pressurizando, tá? O blower ele joga pressão ali no carro em qualquer faixa de rotação. A turbina ela tem um pico de performance um pouco diferente, tá? Tanto que o pessoal até fala, não, a turbina ela tem um atraso, né, um lag, é justamente por causa dessa progressão dela, tá? E tem uma característica que o blower tem, que uns adoram, outros detestam, tá? Que é o assobio constante. Então você ligou, ele fica ali aquele tempo todo, tá? Eu sou da turma dos que gostam, né? Que adora esse tipo de característica. E por que o blower ficou tão para fora? Porque geralmente quem entende um pouquinho de mecânica sabe que ele fica um pouquinho mais enterrado para dentro do motor, né? Porque você tem um motor em V e você tem ali, ele fica um pouquinho mais para baixo, né? E o que acontece? Foi uma demanda do próprio diretor, né, do Greg Miller, que cada milímetro, cada polegada do blower tinha que estar o mais visível possível. Então eles fizeram o quê? Eles colocaram um suporte em cima do motor e ele ficou bem para cima e ele é inoperante. Ele é fake, ele não funciona. Tá? Tem lá tudo bonitinho, o injetor, o scope, aquela coisa toda, tem a polia funcionando, mas o que liga a polia? No filme, a gente vê que ele tem o Max ele tem do lado do câmbio, assim na frente tem um botão que ele aciona e ele liga o blower e aquilo dá uma dramaticidade muito legal para o filme, mas nenhum blower funciona assim. Você até pode fazer isso, tá? Você até pode, vamos dizer assim, colocar uma embreagem elétrica e acionar, mas é um tipo da coisa que não compensaria, né? Então, para ele ficar muito exposto, ele teve que ser fake e ele teve que ser acionado por um motor elétrico de 12 volts. Então, quando ele aciona aquele botão, o que liga justamente é aquele motorzinho elétrico, faz a polia girar e dá aquela tomada de cena muito legal.
extremamente dramático, é empolgante no filme, tá? Mas, desculpa, é fake. Tá? Você vê aqui a diferenciação, a cor faz um papel principal aqui, né? Muito importante na diferenciação do carro de polícia, de perseguição normal, né? Que é o amarelinho, é o Pursuit, e o Pursuit Special, aqui que é o Interceptor. E esse aqui é o carro pronto. Vocês estão percebendo que ele está aqui, ó, cheio de lama, está meio sujo. O que acontece? Esse é um fato curioso, assim que eles acabaram de fazer o carro era usado pela produção para fazer o que tivesse que fazer no filme. Ah, tem que pegar a atriz não sei aonde, tem que comprar água, tem que levar não sei o que, tem que fazer... Eles usavam o carro como carro de apoio da produção, né? Características de filme sem muito dinheiro. Isso aí, galera. Concluímos mais um episódio sobre o Interceptor do filme Mad Max. Curtiu o episódio? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e até o próximo.